Queridos irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, esteja com você, esteja em você e esteja através de você. Você pode dizer isso? Repita, diga que a graça do Senhor Jesus esteja sobre mim, esteja comigo, esteja em mim e esteja através de mim. Queridos, que ela esteja sobre você para te guardar, para te proteger, mas que ela esteja com você, te acompanhando em todos os momentos da sua vida, nos momentos de provação, de tribulação, de perseguição, de solidão, nos momentos que você achar que ninguém está te vendo, que você está sozinho, que ninguém te compreende, que você achar que chegou o fim, mas que a graça do Senhor ela esteja com você, te acompanhando, te ajudando, te fortalecendo, como aquele homem que vai dizer a história que ele estava caminhando, pela areia da praia, ele estava muito bem, tinha tudo, ele tinha amigos, tinha pessoas à sua volta, ele podia ir lá no sushi, pagar sushi para todo mundo. Então ele era muito feliz e ele percebia que ao caminhar pela areia da praia, ele percebia uma outra marca de pegada junto com ele. E ele conseguiu compreender que era a presença de Deus. Só que, ao caminhar da vida, os problemas chegaram, não tinha mais dinheiro para o sushi, os amigos abandonaram, ninguém o compreendia, e ele olhou para o lado, e ele percebeu que aquela marca de pegada tinha desaparecido, e ele olhou para o céu e falou, Senhor, quando estava tudo bem, o Senhor estava caminhando comigo, eu tinha amigo, tinha todos, mas agora que os problemas chegaram, as portas se fecharam, até o Senhor me abandonou, até que ele ouviu aquela voz que está falando no seu coração nessa hora, eu tenho certeza do Espírito Santo dizendo, quando estava tudo bem, quando você tinha amigos, quando você podia ir ao sushi, a Paris, ou em qualquer outro lugar, eu estava do seu lado te acompanhando, mas agora que as coisas estão mal, eu não estou do seu lado te acompanhando, eu estou te carregando no colo. E essa marca de pegada que você está vendo não são suas, são minhas. Então tem gente nessa manhã que entrou aqui que está sendo carregada no colo pelo Senhor. Você não está só. Toque na pessoa que está do seu lado e diga, você não está só. Há uma canção que diz, eu sei que não estou só. Eu sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só. Possa até descansar, repousar em teus braços. Mas que ela também esteja, não só conosco, mas que ela esteja em nós. Porque quando a presença de Deus ela está em nós, ela muda a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. Ele tira de nós a nossa arrogância, a nossa prepotência. Diz a história que um certo homem, e eu gosto de história porque elas nos ajudam a compreender melhor aquilo que nós queremos transmitir. Havia um homem que ele tinha ganhado um cachorro muito bonito. Era pequeno. E aquele cachorro, ele falou, ele é tão bonito, tão fofinho, eu vou dar o nome desse cachorro de Eu. E diz a história que aquele homem, ele foi alimentando o Eu foi crescendo, ficando bonito, robusto, forte. Todos os dias ele chegava na casa dele, ali estava o Eu estava com todo o vigor, estava enorme, e todos os dias ele chegava lá e alimentava até que um dia ele chega do seu trabalho cansado, para encontrar com o seu Eu que já estava inflado, grande, poderoso, e diz a história que o cachorro dele não o reconheceu. O Eu foi ao encontro dele, o dia encontra ele de uma forma feroz, querendo matá-lo. Ele correu, se trancou no quarto, e ele falou, o que é que eu faço agora? O meu Eu era pequeno, mas eu fui alimentando o meu Eu, e agora o meu Eu está querendo me matar. Até que ele se recordou que ele tinha uma espingarda, isso é apenas uma história. E ele falou, agora eu tenho duas alternativas. Ou eu mato o Eu, ou o Eu me mata. Vire para alguém que está do seu lado, será que precisa matar algum Eu? O Eu que está impedindo do agir de Deus na sua vida, de destravar as coisas. Nós temos crido que nós estamos indo para um outro nível, mas não tem como ir para um outro nível com mazelas desse nível, senão nós iremos sucumbir, mas que a graça do Senhor Jesus esteja em nós, fazendo a mudança necessária, mas que ela também finalmente esteja através de nós.
através do nosso agir, do nosso falar, do nosso tratar, no nosso trabalho, no nosso colégio, de forma que nós iremos fazer aquilo que o pensador disse, que nós possamos pregar o Evangelho de uma forma tão eloquente, que as pessoas venham nos ouvir antes mesmo de nós pronunciarmos uma só palavra. Pastor, que loucura é essa? Que nós possamos pregar o Evangelho através da nossa maneira de viver. Que a nossa vida seja o Evangelho escancarado, que as pessoas venham olhar para nós e falar assim: porque ele é diferente, porque ela é diferente, porque ele não faz trapaça com ninguém, não puxa o tapete de ninguém, porque ele não vai lá tentar se sobrepor sobre as outras pessoas, porque ele não sonega os seus impostos, porque ele anda de uma forma digna. Aí você vai dizer: sabe qual é o segredo? Vire para alguém e fala com ousadia, diga: Jesus Cristo mudou o meu viver. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sou grato a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui nesse lugar, nessa manhã. Agradeço a Deus pela vida do pastor Marcos, pela pastora Julie. Obrigado pela confiança me concedida de poder assumir este púlpito para ministrar a palavra de Deus, mas hoje eu não irei ministrar a palavra de Deus. Eu quero refletir com você sobre um tema que Deus ele tem germinado no meu coração. Quando o pastor nos convidou para estarmos aqui, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar naquele lugar? E durante alguns dias não saía da minha cabeça esse tema. E eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã sobre de volta ao jardim. Nós precisamos voltar ao jardim. Nós precisamos voltar ao jardim que antes estivemos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versos de 1 a 11. Vai ser uma palavra bem concisa, mas eu tenho certeza que da mesma maneira que Deus falou comigo, Ele há de falar ao seu coração através da graça, bondade e misericórdia dEle. Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 11. De volta ao jardim. Nós iremos começar de trás para frente, mas é de Deus. Diz o texto: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que vocês não morram. Verso 4 vai dizer: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos serão abertos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6 vai dizer: e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram-lhes abertos os olhos, e ambos perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Verso 8 vai dizer: e ouvindo a voz de Deus, que passeava pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estás nu? Comestes da árvore que eu te ordenei para não comer? Nós te louvamos, Senhor, pela ministração, pela leitura da tua palavra. Apenas pela leitura da tua palavra, o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Mas eu te peço uma vez mais, pela sua graça, bondade e misericórdia, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Os meus irmãos não vieram aqui ouvir o Vitor ou ao pastor Vitor. Eles vieram ouvir a sua voz, porque de mim mesmo eu nada tenho para comunicar de bom, Senhor. Mas eu quero me juntar a essa igreja que aqui está e te pedir: fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a sua voz.
Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, esse texto ele é muito interessante. Eu sei que você conhece essa história muito melhor que eu. É uma história milenar e, na verdade, essa história é uma história de cisão que vai retratar aquilo que eu penso ser a maior cisão entre o homem e Deus, ou foi a primeira cisão entre o homem e Deus. A mulher e o homem estavam ali no jardim, você conhece essa história, e depois de todas as coisas se passarem, Deus criou um jardim, Deus se relacionava com o homem, ele era, como diz no jargão lá no Brasil, ele era feliz e não sabia. Mas até que um dia, no capítulo 3, verso de 1 a 11, o texto vai dizer que a serpente se apresenta para eles. E é interessante que o texto ele vai descrever a serpente como alguém que ela era alguém astuto. Ela era astuta. De todas as alimárias, diz o texto, que o Senhor tinha feito, ela era astuta. Mas só que o texto ele vai dizer no verso 1 que a mulher, ela estava ouvindo a serpente. Toque em alguém que está do seu lado e diga: será que você não está dando ouvido à serpente? Que está mandando você acabar com o seu casamento? Dizendo que não tem jeito para o seu casamento? Porque agora inventaram um tal de meu corpo, minha regra. É só lá no Brasil, aqui não tem isso. Direitos iguais. Diz para alguém que está do seu lado: você é servo. Então diz: servo não tem direito. Servo serve. E aquele que não serve para servir, não serve. E aí ela deu ouvido à serpente. E a serpente começou a dizer muitas coisas para ela. A serpente falou com ela assim: para de ser boba, menina. Por que você vai lá na igreja dar dinheiro para aquele pastor, ele está enricando nas suas costas? Para de ser bobo, rapaz. Você está guardando essa santidade lá da época da sua avó, quando a sua avó cantava para você que vai abalar, vai abalar. Eu estou falando de algo lá de 1986, quando minha avó cantava para mim: vai abalar, vai abalar. Eu não tenho a pretensão de saber que você toca essa música, se não era nem nascido. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. E diz: Cristo descendo, o céu se abre. A igreja conhece. Os anjos cantando e a igreja. As pessoas perderam essa esperança. Já não acreditam mais nisso. A história da carochinha para alguns. Então, a serpente está dizendo assim: você está guardando uma santidade que já não existe mais. Você fica aí crendo em uma palavra que está obsoleta. Foi escrita por vários autores, foi concatenada na Septuaginta. E como que você sabe que é verdade? Diga para alguém: eu sei que é verdade. Não porque está escrito, mas é porque eu sinto. Ela me mudou. Ela mudou a minha filosofia. Diga: não é a história da carochinha. Então fala com alguém: então para de ouvir a serpente. E volte a ouvir o Criador. Senão você vai destruir o seu chamado, o seu ministério, a sua família. Aleluia. E o texto vai dizer que a serpente falou à mulher. E disse a mulher, serpente, ela ainda questionou. Mas a partir do momento que a serpente tem acesso à primeira janela da alma, porque existem 5 janelas da alma. A serpente teve acesso à primeira janela da alma, que foi a sua audição. E logo depois, a mulher disse à serpente: não, Deus não disse assim. Deus, ele falou: não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no centro do jardim. Eu estou parafraseando. E aí a serpente vai dizer: certamente vocês não vão morrer. Olha o que a serpente faz. Ele faz um trocadilho com a Bíblia. Ele fala assim: não, Deus ele falou que se vocês comerem vocês vão morrer, mas na verdade se vocês comerem vocês vão ter acesso a algo que vai deixar Deus preocupado, porque vocês vão ser igual a Ele. Estou parafraseando. A serpente está dizendo assim: os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Está escrito. Na verdade, o que a serpente está dizendo assim? Vocês vão ter acesso quando desobedecer. Diga para alguém: não quebre o princípio da obediência.
Ele vai te levar à ruína. Ele pode acabar com a sua vida. E é verdade que nós estamos seguindo no mundo onde os valores estão tão deturpados, que as verdades estão se tornando em mentira. Sabe por quê? Porque nós saímos do jardim. E aí a serpente, e a mulher, ela olha para a serpente, penso eu, e gera aquela dúvida, ela fala, será que é isso mesmo? Agora ela está dizendo, Deus mentiu para mim, o Criador mentiu para mim, Ele falou que o jardim era tudo, era o que eu precisava, mas existe um acesso maior. Sabe qual é o nosso problema? É porque nós sempre queremos mais do que aquilo que Deus projetou para nós. A minha pergunta muito objetiva para mim e para você, quem é o Criador? Eu sempre faço essa analogia, quando você pega um ecrã ou uma televisão, como diz no Brasil, se você virar para aquela televisão ela fala assim, não, eu sou uma televisão, então eu sei o que é melhor para mim. Se nós pegarmos uma televisão e colocar uma televisão dentro da água, ela vai funcionar? Por quê? Porque o Criador, Ele criou regras para a televisão. Ele disse que ela não pode ir à água. Está lá no manual. Fala para alguém, está no manual. O problema é que nós queremos ouvir os coaches, mas não queremos olhar para o manual. O manual diz, não pode fazer tal coisa, mas diz, não, eu sou uma televisão, meu corpo é minha regra. Eu vou quebrar essa regra porque eu vou ter acesso àquilo que o Criador falou que não é para eu ter, porque eu sou melhor do que o Criador. É isso que o diabo está dizendo. E a mulher deu ouvido à serpente e saiu do jardim e destruiu tudo. E aí a mulher, ela dá ouvido à serpente. Observe que agora a serpente tem acesso à segunda janela da sua alma. Primeiro, a serpente, ela entra através da audição. Agora ela usa o quê? A palavra, a voz. E aí a mulher, ela fala, meu Deus, o Senhor mentiu para mim. Eu achei que eu era feliz, mas agora eu quero acessar isso daí que a serpente está me dizendo. Meus irmãos, e é assim que se dá a queda. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que o mundo está do jeito que está. Porque o homem quer acessar coisas que não faz parte do manual. Agora não está mais satisfeito com aquilo que Deus fez. É por isso que as guerras estão aí. É por isso que nós estamos vendo deturpações e deturpações. Entra governo, sai governo. E cada dia é uma regra diferente. Agora nós não precisamos mais da família tradicional. Porque a família tradicional não serve. Sabe o que estão dizendo para nós? A serpente está dizendo, Deus errou quando criou Adão e Eva. Porque não existe aquele negócio, Deus é obsoleto. Ele está querendo que Deus está querendo te impedir de ter uma experiência ultra. Fale para alguém que está do seu lado, você precisa voltar para o jardim. Nós precisamos voltar para o jardim. E aí o texto vai dizer, a mulher ouviu, teve a palavra, visão, voz. E a mulher, diz o texto 4, e viu a mulher que aquela árvore era boa. Olha aí, visão, audição, tato, olfato. E daqui a pouco vai chegar o paladar. Ela viu que a árvore era boa. Mas só que a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Por isso que há uma canção muito velha que diz assim, se os meus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Porque os olhos é a candeia do corpo. Toque alguém com muito carinho e fala, para onde você está olhando? O que é que está entrando no seu corpo através da sua visão? Teve alguém que disse, para o pastor. Eu li o lábio. É verdade. Mas para onde você está olhando? O que é que está dirigindo o seu corpo? Porque, pastor, o meu corpo está em trevas. É claro, a visão não está boa. Mas o texto vai dizer que a mulher, ela olhou para a árvore, ela desejou. E aí ela falou, não, eu acho que Deus estava errado. Eu preciso disso.
E o diabo, ele está fazendo isso até hoje. Ele está dizendo para as pessoas assim: você precisa disso. Você precisa comprar mais do que aquilo que você precisa. Você tem que comprar mais do que aquilo que você precisa. Você tem que gastar mais do que aquilo que você tem. Você tem que ostentar uma vida que não é para você, só para você postar lá no status do Instagram: olha eu em tal lugar. E aí depois está todo enrolado, não arcando com os compromissos, e aí vai dizer: Deus, Ele não me honrou, eu fui fiel no dízimo e na oferta. Não é barganha. Fala para alguém: não é barganha não, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele já nos abençoou plenamente. Plena é plena, irmãos. Administrar a finança faz parte das nossas obrigações. Uma coisa é fé, outra coisa é se utilizar da fé para barganhar com Deus. Eu sei que tem um pessoal por aí que está tentando, está pegando muita gente por 3 princípios elementares: medo, culpa e ganância. Outro dia eu falo sobre isso, mas só que aqui está uma igreja sarada, que conhece o Deus da Bíblia. E que sabe, como foi dito aqui muito bem, que nós fazemos por fé. Deus, Ele nos abençoa por fé. Mas fale com carinho: meu irmão, não jogue para Deus aquilo que é responsabilidade sua, não. Não. Às vezes Deus está dizendo assim: você precisa de tal coisa. Aí Ele vai dizer: mas por que o meu irmão tem e eu não tenho? Porque é para ele, não é para você. Dr. Monroe vai dizer que nós nascemos prontos. Deus, quando estava lá na criação, Ele não ficou dizendo: ah, meu eu, o que é que eu vou fazer agora aqui com a Diana? Não, Ele já sabia quem era a Diana. Ele já sabia o que é que ele tinha na vida dela. Ele já sabe quem é você. Ele já sabe por que você está aqui. Ele já sabe qual é o propósito dele na sua vida. Deus, Ele é imutável. Sabe o que é que está faltando? Voltar para o jardim. O texto segue e vai dizer que a mulher, ela viu que o fruto era agradável. Obrigado, querido. Comeu do fruto, teve o paladar. A serpente conseguiu atingir as 5 janelas da alma do homem, e ela deu para o seu esposo, e eles comeram. E quando você descumpre os princípios elementares da palavra de Deus, quando você chega no ápice do prazer, consequência da desobediência, seja com a comida, seja porque as pessoas pensam logo na parte sexual. Não. Tem gente que é tão arrogante que está impedindo Deus de agir. Tem gente que não consegue partilhar nem uma bolacha, quanto mais um kebab ou um McDonald's. Porque às vezes a gente pensa nas coisas tão não, eu não sou adúltero. Não estou falando isso não, meu irmão. Às vezes a gente é o mega crente e vira o rosto para o irmão. Calma. Quem somos nós? Tem um pastor, professor meu de teologia, que dentro do contexto ele fala: nós somos miseráveis. Nós somos, a Bíblia diz isso. Por isso que tem um louvor novo lá de 80 que diz assim: sem a graça de Deus é impossível viver. Diga: sem a graça. Nós não somos nada. E aí a gente entende a diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é redução de pena. Alguém vai dizer que o pai, ele vira para o seu filho e fala: vai lá estudar. Eu sempre faço essa analogia. E ele fala com o seu filho assim: vai lá estudar porque você tem lição de casa. O filho não faz a lição, ele fala: você está de castigo por 1 hora. Aí o filho vai para o quarto, muito triste, porque o seu pai o puniu. Só que depois de 30 minutos, o pai vai lá no quarto e fala assim: filho, vamos sair. Aí o filho fala: pai, eu não estou entendendo, o senhor falou que eu estava de castigo 1 hora, e aos 30 minutos o senhor manda eu sair. Ele: sim, filho, eu estou querendo te ensinar o que é misericórdia. Misericórdia, diga misericórdia, é redução de pena. E aí logo depois o pai vira para o filho e fala assim: filho, vamos sair. Ele: para quê, papai? Nós iremos tomar um sorvete. Lá, pai, o senhor está louco. Por quê? Eu não cumpri, o senhor reduziu o castigo e ainda vai me pagar um sorvete? Ele: sim, eu quero que você aprenda o que é graça. Diga: graça é receber aquilo que você não merece. Então tudo que nós temos é através da graça. Não nos faz melhor do que ninguém.
Porque a consequência de estar fora do jardim também é essa. Mas quando nós estamos voltando para o jardim, e vamos falar isso daqui a pouco, a nossa concepção muda. Hoje em dia as pessoas estão falando aí de metanoia, mudança de mente. As pessoas estão com várias chaves, tem chave para dar e vender, um novo acesso. Nós iremos até a 4ª dimensão, nós iremos... A gente não precisa de um novo acesso. A gente precisa voltar para o acesso inicial. O maior acesso é voltar para o início, é voltar lá para o Éden. Um amigo meu, pastor Alexandre Leonardo, pastor da Igreja Palavra Viva, quando ele deu essa palestra para os nossos jovens lá no Brasil, ele falou, nós precisamos viver uma metanoia para voltar para o início, para o original. As pessoas estão falando de metanoia para viver uma coisa uau! Não, não, não. Foi por querer viver uma coisa uau que o homem saiu do jardim. Mas o texto segue. E aí eles comeram e viram que estavam nus. Eles viram que, na verdade, esse novo acesso era uma mentira do diabo. Eles estavam acessando coisa que não fazia parte do plano original. E hoje nós estamos vivendo a consequência da ausência do plano original. Por isso que a Bíblia vai dizer que no final de tudo se levantaria reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmãos. Se levantariam essas coisas, guerras e rumores de guerras. Você já parou para pensar? E eu penso que sim. Quantos jovens já morreram nessa guerra maldita? Lá da Ucrânia? É até um absurdo, eu tenho que me retratar, porque isso não é uma guerra. Isso é um massacre, isso é um escândalo. Jogar bomba em outro país, quantos sonhos morreram? Quantas histórias não serão contadas por causa da ganância do homem? Por causa da prepotência do homem? É porque nós saímos do jardim. Quando o Dr. Monroe, ele ministrou para líderes, ele falou, por isso que nos cemitérios, e ele diz, estão os lugares, ou está o lugar mais rico desse mundo, porque no cemitério estão as histórias que não foram contadas, livros que não foram escritos, poemas que não foram revelados, sonhos que não foram concluídos. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que os sonhos de Deus na sua vida não vai morrer, porque nós iremos voltar para o jardim. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Mas o homem, depois que ele viu que estava nu, a consciência vem. Aí a percepção dele muda. Ele já não vê mais Deus como um amigo. Pastor, como que o senhor afirma isso? Está escrito, ele se esconde de Deus. Ele vê o quão miserável ele é, que ele fala, eu tenho que me esconder. E agora o relacionamento do homem com Deus, que era de amor, de entrega, de devoção, de amizade, de carinho, é um relacionamento de medo. E ele se esconde, e ele foge, e ele corre. Ainda hoje tem pessoas que estão com essa mentalidade, achando que Deus é aquele gigante que está esperando você errar para vir cortar a sua cabeça fora. Fala com a pessoa que está do seu lado, fala, meu irmão, se fosse assim, o primeiro que ia morrer era o pastor. Misericórdia. Misericórdia. Porque a Bíblia vai dizer que os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus. Não há santo. O pastor não é melhor do que você. Ele é tão humano quanto você. Ele erra tanto quanto você. Só temos atividades e chamados diferentes. Pagamos os nossos preços por causa do nosso chamado. Uns mais, outros menos. Então toque em alguém e diga, não pague preço por um chamado que não é seu. Fala com ele, então volte para o jardim, volte para a posição. Você está chorando por coisa que Deus não te chamou para fazer? Você está em lugar que Deus falou que não é para você estar? Só por vaidade? Para dizer, eu também consigo. Tá, você consegue, mas Deus não te chamou para fazer. É isso que você está insistindo em fazer aquilo que Deus não chamou você para fazer. As pessoas acham que é por causa da habilidade. Não, 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 não. Se você olhar para a Bíblia,
Moisés não era habilidoso. Mas Deus não quis Miriam, Deus queria Moisés. Então para com essa arrogância, você que é arrogante, dizendo, eu faço melhor do que ele. Deus não chamou ele porque ele é melhor. Deus chamou ele porque ele é servo. Deus chamou ele porque ele é sensível, acessível. Deus chamou ela porque a obra é com ela, não é contigo. E eu, pastor, Deus tem outra coisa para você. Tu imagina se nós pegássemos o Neymar e colocássemos ele no gol? Nós teríamos um craque no lugar errado. Então, para esse irmão que está do seu lado ficar feliz com você, diz, você é um craque. Então vai para a posição correta. Senão você vai jogar contra o time. Vamos seguir. E o texto vai dizer que Deus, na viração do dia, fez aquilo que lhe era comum. Foi visitar o amigo. Deus visitou o amigo na viração do dia. E aqui eu fico muito triste, porque Deus ele está nos visitando. E quantos de nós estamos nos escondendo de Deus? E Deus está dizendo, eu estou atrás de você. E você está fugindo de mim há 1 ano, 2 anos. Aí você está dizendo, Senhor, eu estou fugindo porque eu sou pecador. Ele sabe, meu irmão. Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Senhor, eu estou fugindo porque eu errei. Ele sabe, meu irmão. Foi Ele que te escreveu, foi Ele que te criou. Ele sabe das suas vulnerabilidades por causa do que aconteceu no jardim. Ah, eu estou fugindo porque eu caminho, caio. Sabe qual é o segredo? É ser persistente. Porque a Bíblia vai dizer que nós estamos todos os dias sendo trabalhados por Deus até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Consequência do Éden é o pecado e nós estamos lutando com ele todos os dias. Todos os dias. Tem uma canção que diz, todo dia o inimigo vem tentar me humilhar, é isso? Mas meu Jesus não deixa, Ele não deixa. Aleluia, glória a Deus. Pois estou firme na rocha. Aleluia. Todo dia. Mas todo dia o pecado vem. Mas todo dia vem a tentação. Aí ele vai dizer, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus. Dê o seu melhor aplauso, Senhor. E ainda hoje o Senhor está escolhendo nos visitar novamente. Mas Ele está nos procurando no jardim. E aí você vai dizer, pastor, o senhor está falando tanto do jardim. Então o que é voltar para o jardim? Na verdade, a palavra jardim do Éden, ele quer dizer jardim das delícias. Ou um lugar fechado das delícias. É uma palavra hebraica, mas eu não gosto de ficar dizendo, está lá no hebraico, eu já não entendo nem português, quanto mais ficar dizendo aqui hebraico. Não, está no hebraico, mas está no português, então fala com alguém. Você precisa voltar para o jardim das delícias. Você precisa voltar para o lugar fechado, da intimidade, o lugar secreto. E quando nós voltamos para o jardim, vamos lá rapidamente. Capítulo 2, eu quero ler com vocês. O bom de não perguntar a hora, que a gente depois dá desculpa dizendo, eu não sabia, então eu não sei porque eu quebrei. Estou brincando, até o final do dia a gente acaba. Amém. Obrigado pelo amém. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 9, vai dizer assim. Assim, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, está dizendo da criação. Porque, como eu disse, eu comecei de trás para frente de propósito. E havendo Deus acabado tendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia, de todas as suas obras que tinha feito. Verso 3 vai dizer, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de todas as obras que Deus tinha criado. Observe, Deus ele criou tudo, irmãos. Ele preparou tudo.
o homem, ele saiu de um lugar perfeito. Então, quando eu falo que nós temos que voltar para o jardim, nós temos que voltar para o lugar da perfeição. Nós precisamos voltar para o lugar onde não tem atalhos, onde não tem adaptação. Vou falar por analogia, no lugar onde não tem agrotóxico. Tem gente comendo comida, estou falando no mundo espiritual, você entende? Estão comendo comidas com agrotóxico. Está fazendo mal ao corpo, está anêmico, já não está produzindo aquilo que deveria produzir porque está comendo a comida errada. E Deus tem tudo pronto no jardim. Por que eu preciso voltar para o jardim? Porque está tudo pronto no jardim. Porque está completo o jardim. E o texto 4 vai dizer: estas são as origens dos céus e a terra quando foram criados, no dia em que Deus fez a terra e os céus, e todas as plantas do campo. Aí vai dizer, elas ainda não tinham brotado, germinado na terra, porque ainda não tinha chovido. Eu estou parafraseando, correndo. E aí Deus, ele cria o homem. A Bíblia vai dizer que Deus cria o jardim do Éden. E ele planta o homem no jardim. Observe que Deus, ele cria tudo, ele fala, agora eu vou chamar o homem para participar da criação. Como? Ele vai cuidar dela. Vai chover e ele vai cuidar da plantação. Ele tem parte nesse reino. O jardim é seu. Deus, ele conta contigo no jardim. Tem atribuições para nós no jardim. O que nós precisamos é do jardim. Tem misericórdia de nós, Senhor. E aí o texto vai dizer, Deus plantou um jardim no Éden. Estou correndo. Porque o texto 7 diz que ele soprou na narina dos homens do pó da terra. E depois o 8 vai dizer, estou correndo, plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem formado. Então observe que Deus, ele cria tudo, ele cria as plantas, ele cria os animais, e ele fala assim, eu vou me relacionar com o homem, eu quero que o homem viva comigo aqui. Viver no jardim, como eu já disse, é voltar para a origem. Mas pastor, o que é voltar para a origem? É voltar a ter uma comunhão plena. Voltar para a origem é voltar a se conectar com Deus sem atalhos no meio, sem alguém no meio. É acesso livre. Você consegue imaginar você e eu no jardim e andando com Deus, falando com Deus? Eu imagino Adão e Eva, Deus falando, Adão, como é que foi o seu dia? Deus já sabia. Deus já sabia, mas Deus queria ouvir Adão. Como é que foi o seu dia, Adão? Ele, foi de muito trabalho, mas nós nos deleitamos com aquela árvore maravilhosa que o Senhor criou para nós. Nós bebemos daquela água sem cloro, sem tratamento lá no Brasil do Guandu. Aqui eu não sei o nome. Senhor, aquela água potável, aquela presença, esse ar puro. Coloca-se de pé, por gentileza. Só para você achar que eu estou acabando. E aí lá no jardim, Deus tratava com ele. E Deus está nos convidando para o jardim, porque você precisa voltar a beber a água pura. Meu Deus. O ar puro que é o próprio Deus. A Bíblia vai dizer lá em João que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E sem ele nada aqui do que foi criado se criou. Na verdade, Ministério de Louvor, fica à vontade. Na verdade, nós precisamos voltar ao jardim. Porque Deus, ele quer que nós voltemos a estar junto dele. E Deus nos trouxe nessa manhã para dizer assim, eu sei das suas falhas, eu sei do seu esforço, eu sei do seu desafio diário, eu sei dos problemas que você passa, mas não deixe que isso seja pretexto para você abrir mão do jardim. Não deixe que isso seja pretexto para você não ter mais a intimidade. Não deixe que isso seja pretexto para você não viver a exaustão, aquilo que Deus quer que você viva. Curva sua cabeça.
o ministério de louvor vai dizer aquilo que nós queremos, quero conhecer Jesus. E você vai se alegrar em Deus com eles. Deixa Deus te usar, fica à vontade. Faz exatamente como vocês fazem quando o pastor Marcos está aqui, eu vou acompanhar. Adora o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare isso. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Declare, meu amado, meu amado. Meu amado é. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua,
Declare, meu amado, meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares. Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse lugar para te adorar, te bendizer, te exaltar. Toda honra pertence a ti, toda glória pertence a ti, todo louvor pertence a ti. o mais belo entre milhares. Curve sua cabeça, tem uma palavra de oração nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós nos prostramos diante de ti nessa hora. Nós fomos ministrados, Senhor Deus, com uma reflexão que nos convida a voltar para o jardim. Nós sabemos que não é fácil, Senhor. São muitos obstáculos para nós voltarmos para o jardim. O pecado nos afastou de ti e o caminho da volta é difícil. Nós temos que abrir mão de muitas coisas e nós precisamos da sua ajuda, Espírito Santo. Ajude a tirar de nós todos esses lixos que colocaram dentro de nós quando nós saímos do jardim. Senhor, Tu sabe como cada um de nós entrou aqui nessa manhã. Tu sabe, Senhor, como nós estamos, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, dos nossos erros, Senhor. Nós não estamos aqui fazendo, Senhor, como os fariseus, dizendo que nós somos santos, inerrantes, infalíveis. Não! Nós estamos aqui colocando diante de Ti todas as nossas mazelas, os nossos erros. Nós estamos tirando a nossa capa e dizendo: Senhor, aqui está essa ferida que precisa ser tratada para que eu volte ao jardim. Olhe para nós, Espírito Santo. Nessa manhã de ceia, nós nos prostramos diante de Ti. Estamos cobrindo a nossa face para ver a Sua glória, mas estamos Te mostrando, dizendo assim: Senhor, aqui está o meu erro, a minha falha. Me ajude a caminhar, me ajude a me livrar disso. Espírito Santo, Tu és especialista em tratar mazelas. Nessa manhã nós viemos aqui falar contigo, Senhor, que nós queremos voltar para o jardim, um lugar da intimidade. Nós queremos voltar a ser sensíveis à voz do Espírito Santo, a Sua voz, Espírito Santo. Nós queremos voltar a reconhecer a Sua voz, Senhor, quando o Senhor nos visita na viração do dia no jardim. Nós não queremos nos esconder da Sua face por causa dos nossos erros, mas nós queremos colocar diante de Ti os nossos erros e falar: Papai, me ajude a mudar naquilo que eu preciso mudar, me ajude a voltar para o caminho que eu saí por causa de uma palavra, por causa de uma crítica, porque eu me decepcionei com alguém, porque o meu líder me decepcionou, porque eu achava que a igreja era uma coisa, mas alguém falou uma coisa assim ou assado. Senhor, eu dei ouvido àquela pessoa, eu dei ouvido àquela voz, mas eu quero dar ouvido à Sua voz, Espírito Santo. Espírito Santo, essa igreja é Sua, as nossas vidas pertencem a Ti. Tenha liberdade nesse lugar.